Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Jesus Power. Eu me chamo Lena Hansmann e hoje está indo ao ar para vocês o segundo episódio da série O Poder que Vem do Céu. A gravação desse segundo episódio demorou um pouquinho para acontecer porque eu genuinamente precisava de um espaço para respirar. Eu sabia que isso ia mexer comigo, que a gente tem que ir lá dentro da gente, mexer nas dores, mexer nos traumas e trazer isso para fora. Porque quando a gente testemunha, a gente edifica, a gente ajuda. E esse é o objetivo do canal Jesus Power: ajudar, edificar, fazer com que você também coloque para fora as suas dores. Admita. E é sobre isso que vamos falar, sobre as nossas decisões para viver. Qual é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente encontra uma pessoa, seja onde for? Opa! Tudo bom? E aí, como é que você tá? Olá, tudo bem? Como é que você tá, cara? E aí? E aí? A gente espera a pessoa responder genuinamente como que essa pessoa tá? A verdade é que essa pergunta virou tão automática que a gente não abre espaço para essa pessoa realmente dizer como é que ela tá, como é que vem acontecendo no dia a dia dela. A gente não abre espaço para ouvir a resposta porque a gente já emenda em outros assuntos em que a gente acha que são mais importantes do que realmente saber como aquela outra pessoa está. Afinal, a vida que segue, não dá tempo de ficar escutando os teus problemas, não. Não dá tempo. E quantas vezes eu lá atrás, eu respirava fundo antes de entrar na minha casa. Tentava acalmar a minha taquicardia para adentrar o recinto chamado lar e passar as horas restantes até a hora de dormir. Você. Quantas vezes você também deve ter sentido essa sensação de asfixia ao entrar na sua casa, precisando respirar fundo antes de adentrar o ambiente? Quantas vezes? Joyce Meyer diz que sobreviver a um trauma de abuso, e aqui eu entendo que é abuso tanto físico quanto emocional, pode levar as pessoas a um estado de dano psicológico que as impede de se relacionar adequadamente com os outros. E que essas vítimas não entendem, não conseguem entender como sair dos seus padrões destrutivos de comportamento. Meu Pai, o Senhor seja louvado por ter aberto os meus olhos para eu enxergar a maneira como eu estava sendo autodestrutiva, impulsiva, raivosa, irada com a vida. Foi preciso admitir: eu tenho problemas. Admitir é libertador. Experimenta. O Salmo 32 diz assim: enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Meu corpo definhava. Você já sentiu o seu corpo definhando? Com uma situação financeira estável, o meu marido, ele construiu esse espaço para eu utilizar. Durante a construção desse espaço, eu sofri uma depressão fortíssima. A dor do meu corpo era tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia passar do corredor de 5 passos do meu quarto para vir ver a obra, para vir ver como estava ficando tudo isso aqui. Eu estava definhando. Eu não conseguia nem esticar o meu corpo. E aí eu entendi que eu precisava de ajuda psiquiátrica. Porque a primeira coisa era ficar emocionalmente estável. E aí começar a enxergar as outras curas das quais eu precisava. E aí eu comecei a fazer os primeiros passos. Eu comecei a engatinhar pro Pai. E aí veio a cura espiritual. Mas como é que se faz para viver novamente, para você cicatrizar os abusos que você sofreu? Como que Deus cura tudo isso? Primeiro, eu tinha que entender que eu precisava dos remédios feitos por homens, habilitados e capacitados por Deus, e a entrar em um processo de terapia e perceber que eu precisava falar, colocar para fora coisas que eu não conseguia falar para ninguém. E eu sabia que existiam essas questões dentro de mim, mas eu não conseguia colocar para fora, falar em voz alta, tamanha vergonha que eu sentia. Então a terapia fez com que eu começasse a entender esse processo de falar. Mas não que eu estivesse falando com a psicóloga, mas eu entendia que eu precisava falar, não sabia como, abrindo a boca, né? Mas não é fácil abrir a boca para falar de dores. Porque quando você fala das suas dores, você está sofrendo pela milionésima vez, né? Porque você sofreu aquilo lá atrás, você sofre diariamente porque sabe que a dor existe e sofre mais ainda quando você tem que colocar aquilo para fora, quando alguém está escutando aquilo que você está falando. E aí parece que realmente... Não, e aí se torna realmente realidade porque está sendo falado e ouvido por você mesma. E a gente, ser humano, é tão ansioso que a gente quer apertar logo um botão de enter e... cura! Aí a cura dá um download e a gente
Só que Deus não tem botão de enter. Deus tem o tempo dele. Não dá para ter pressa no processo de cura, mas enquanto estamos no processo, a gente não quer saber dessas frases, né? Mas a cura vem através da dor. E depois que aquela dor forte vem, depois que a gente está lá embaixo, a subida é maravilhosa. E quem ajuda a gente a subir é Deus. Não tem outra resposta para isso. A cura é como os 40 anos que o povo de Israel passou no Egito. Um processo doloroso e eles não estavam enxergando pelo que estavam passando. E assim como aquele povo que carregava o seu histórico de abusos físicos, psicológicos, carregava essa herança e as futuras gerações vinham já com essa herança de abuso, sem perceber que aquilo era um abuso, porque era natural para eles. Eles já não sabiam o que era viver sem as amarras, sem as correntes, sem as dores. Eles não percebiam que eram torturados. Afinal, eles tinham comida para comer, um lugar para dormir. E quando foram libertos do Egito, murmuravam. Reclamavam que não tinham aquela comida, que não tinham água para beber. Murmuravam. Reclamavam porque não estavam entendendo que haviam sido libertos. E como é difícil a gente realmente se libertar. Quando a gente vive uma vida com Deus, é viver uma vida de liberdade. Mas as outras pessoas que não vivem essa vida com Deus não enxergam isso. Acham que a gente vive preso. Preso em quê? O que é viver preso em Deus? O que é para essas pessoas que não estão vivendo a verdade do Pai? A liberdade que Ele nos oferece? O que é para essas pessoas essa vida tão ignorante que eles dizem que vivemos? Eu fico pensando, né, como é engraçado. Não é engraçado não, né, porque eu não vejo graça, mas como é curioso as pessoas que não vivem em Deus ter tanta raiva das pessoas que vivem. Por quê? Da onde vem essa raiva? Da onde? Porque a gente tá tudo bem com a gente. Nós estamos bem. Tá tendo raiva da gente por quê? A gente sim quer evangelizar. A gente tem essa necessidade de levar a palavra do Pai para vocês, porque a gente vive uma vida de liberdade. Não somos plenamente felizes, porque não existe, eu acredito, uma vida plenamente feliz enquanto não estivermos lá em cima, na vida eterna com o Pai que Ele preparou pra gente. A gente vive aqui na terra uma vida de dor, de pecado, de sofrimento. E viver com Deus não é dizer que não vamos sofrer. Vamos sofrer, claro que vamos sofrer. Se ficarmos doentes, se alguém morrer que nós gostamos, quando há uma catástrofe, a gente vai sofrer, mas não significa que Deus não gosta da gente. Como é que a gente vai amadurecer? Como é que a gente vai entender o que é felicidade? Não estou dizendo que a gente tem que sofrer obrigatoriamente. Às vezes sim. Mas já perceberam que depois de uma dor física, quando você passa pelo processo total de dor, e aí você acorda no dia seguinte sem nenhuma dor, você fala, graças a Deus essa dor passou. E vocês muitas vezes falam graças a Deus sem perceber o que estão falando. Graças a Deus. É a graça do Pai. Vocês estão falando da graça do Pai. Porque é maravilhoso ser curado. Se a cura física é maravilhosa, experimente a cura espiritual. É mais maravilhosa ainda. E em Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que faz muitas vezes o ser humano desistir de ter uma vida de liberdade com o Pai é quando o ser humano, quando inicia a confiança no Pai, o ser humano começa a querer questionar o Pai dentro do seu próprio entendimento. Mas Deus é muito maior que qualquer entendimento que tenhamos aqui na Terra. Como a gente quer entender Deus se Ele não é terreno? Não queira entender Deus porque a gente aqui é limitado. Sinta, admita. Admita que tem problemas, admita que precisa de ajuda, admita que Deus é maior do que qualquer outra coisa. E entenda que Deus habilita e capacita os seres humanos para te ajudar a viver aqui na Terra. Mas Deus te ajuda na sua cura espiritual. Por hoje é só. Quem sabe terá o terceiro episódio? Ainda não sei, mas a ajuda vem do céu. E para você que gosta do nosso conteúdo, quer apoiar o nosso canal, você pode contribuir pela chave Pix apoie@lenahanselmann.com.br. Um beijo grande e até o próximo vídeo.